Ao Senhor pertence a salvação, amém? Ao Senhor pertence a salvação. Repita comigo, vamos juntos? Ao Senhor pertence a salvação. Somente a Ele, a glória é dEle, a honra é dEle, o poder é dEle. A Ele pertence a salvação pelos séculos dos séculos. Jonas entendeu isso. Ele entendeu isso. Não foi fácil para ele entender, mas ele entendeu. E a gente tem observado, se você está entendendo, nós estamos caminhando em uma série de mensagens. E estamos fazendo isso de forma sequencial, do capítulo 1, e hoje estamos no capítulo 3. Abra sua Bíblia e, obviamente, eu vou estar recapitulando um pouco, olhando para o capítulo 1, capítulo 2, mas hoje é o capítulo 3, você pode abrir sua Bíblia nesse texto. Jonas capítulo 3. Todos abriram, irmãos? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai até a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram? Como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. O tema dessa noite é: ao Senhor pertence a salvação. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um livro fantástico. É o livro de Jonas. Este livro foi escrito por este homem que relata a sua história, difícil, complexa, mas é a história de um homem de Deus. Você não pode se esquecer: Jonas era um homem de Deus. Jonas era profeta de Deus, servo de Deus, mas um homem que experimentou ciladas do seu próprio coração. Um homem que experimentou amarguras, tristezas, frustrações, decepções, situações amargas na sua história, e o seu coração não queria voltar-se para Nínive. O coração de Jonas foi tomado por sentimentos ruins. Você que está aqui nessa noite, que ressentimento já passou no seu coração? Sentimentos bons, obviamente, sentimentos de alegria, de festa, mas eu sei também que o seu coração que está aqui nessa noite, você também já foi tomado por amarguras, por medos, por tristezas, por ressentimentos. O coração de Jonas também estava assim. Era um homem de Deus, um servo de Deus, um profeta de Deus, a quem Deus usou para pregar e anunciar a graça dele. Mas Jonas era um homem que tinha inúmeras questões internas na sua alma. E Deus, Ele é mestre em nos dar coisas difíceis para a gente fazer.
E Deus deu algo complexo para o coração de Jonas. Jonas precisava ir a Nínive, porque ali haviam pessoas que o Senhor desejava restaurar e transformar. E o Senhor Deus, e louvado seja o nome dEle, que Ele não olha para o nosso livre-arbítrio, se há que podemos dizer isso. Deus, Ele não se preocupa com aquilo que eu penso e aquilo que eu quero, no sentido das minhas próprias decisões, porque a vontade do Senhor é certa, o desejo do Senhor é certo, o plano dEle é soberano, e Ele fará aquilo que lhe apraz, independente daquilo que a gente quer. E louvado seja o nome do Senhor, queridos, porque Deus é Deus soberano da história, e as nossas vidas estão nas mãos do Deus soberano da história. A nossa vida está nas mãos do Deus que reina e governa todas as coisas. E o Senhor então chama esse homem e diz: Jonas, vai à cidade de Nínive e proclama contra ela. Mas essa cidade era uma cidade complexa, porque este povo era um povo mau, era um povo cruel, e você sabe muito bem disso, já temos falado isso aqui alguns domingos. Nínive era uma cidade complicada, havia idolatria, era um povo pagão, era um povo que vivia na imoralidade, na promiscuidade, era um povo obsceno, além de ser um povo mau por natureza. O pecado reinava no coração dos ninivitas, e por diversas vezes este povo tentou invadir Israel, e Jonas viveu neste contexto de insegurança, de medo, de preocupações. E Deus agora chama esse profeta para pregar em um lugar, e pregar em uma cidade que tinha sido por diversas vezes a cidade que desejava invadir Israel. Ou seja, Jonas, sai de onde você está e prega para os seus inimigos, prega para aqueles que te perseguem. Jonas, sai da sua cidade, vai até Nínive e proclama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, assim diz a palavra do Senhor no capítulo 1. E Jonas se dispôs, irmãos, mas para fugir de Deus. Diz o capítulo 1 que a sua disposição era tão grande que ele pagou para pegar um navio, para sair de onde ele estava, para poder ir para Jope e ali pegar o navio com um sentido completamente contrário de Nínive. Ele estava indo para Tarsis. Mas Deus, Ele é mais uma vez mestre em frustrar a gente quando a gente resolve desobedecê-lo. E então chega um determinado momento que aquele navio é tomado por uma grande tempestade, forte vento. E então aqueles marinheiros ali tentando resolver aquele problema, não conseguindo resolver, lançaram sorte. A sorte caiu sobre Jonas. E então Jonas diz: olha, eu sei que o problema de tudo isso aqui sou eu. Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, do mar, da terra, o dono disso aqui. Eu sirvo a Ele, e eu sei a forma de resolver tudo isso. Me lancem no mar, eu sou o problema. E então eles lançaram Jonas no mar, e as águas se aquietaram, e o vento cessou. Os marinheiros glorificaram. Não há relatos bíblicos para a gente poder entender que esses homens se converteram, mas há relatos bíblicos para nos fazer entender que eles temeram ao Senhor, eles rogaram ao Senhor, e eles exaltaram ao Senhor. E agora Jonas está no mar, ele está na água, tentando resolver um segundo problema. O primeiro, de fugir, de obedecer a Deus. E o segundo, que agora ele precisa lutar para a sobrevivência. Mas Deus é cheio de graça e misericórdia, irmãos. Deus é cheio de amor e compaixão. E a misericórdia do Senhor vai até Jonas, e o Senhor leva até ele um grande peixe para que possa tragá-lo e trazer Jonas à libertação. A provisão de Deus é muito grande, e talvez a provisão de Deus venha de situações até inusitadas. Jonas agora está dentro de um grande peixe, e ele precisa clamar a Deus lá dentro. Capítulo 2 vai nos dizer que a alma desse homem é derramada diante do Senhor. Jonas se derrama, Jonas se quebranta, Jonas entrega ali mais uma vez a sua vida, não olhando para os ninivitas, não reconhecendo que aquelas pessoas precisavam da graça e do amor de Deus, mas Jonas olha apenas para a sua desobediência. Ele reconhece que falhou diante de Deus.
Já viu momentos na sua vida que às vezes você reconhece que está andando em desobediência a Deus, mas continua não obedecendo à vontade do Senhor? Há momentos que a gente reconhece que somos pecadores, e reconhecemos a nossa falha, reconhecemos a nossa desobediência a Deus, mas muitas vezes não temos coragem para cumprir aquilo que Ele quer que a gente faça. Mas Jonas agora é tragado, Jonas é levado no ventre do abismo, Jonas é levado na angústia, na profundidade do seu coração, e Jonas reconhece o seu pecado, ele abre a sua alma diante do Senhor, ele reconhece que ele precisa de Deus, que é somente Deus, e ele diz: Senhor, diz a palavra do nosso Deus, dentro de mim desfalecia a minha alma, versículo 7, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quantas vezes nós precisamos voltar para o Senhor e dizer: Deus, ouça a minha oração. Ouça a minha oração, Senhor. Ouça o meu coração aflito, Senhor. Ouça o meu coração necessitado, Senhor. E Jonas se derrama diante de Deus. Ele derrama a sua alma diante do Senhor. E agora diz a Bíblia que esse peixe vomitou a Jonas na terra. Mas antes deste peixe fazer isso, Jonas diz algo muito interessante no versículo 9. Ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Você pode repetir comigo? Ao Senhor pertence a salvação. Nessa noite você precisa crer nisso em nome de Jesus. Nessa noite você precisa declarar isso em nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso para salvar e transformar vidas neste lugar. O Senhor é poderoso para transformar e salvar a nossa história, e transformar o nosso coração, e nos dar uma nova vida, e nos dar um novo coração e uma nova direção. E o capítulo 3 agora vai justamente nos fazer perceber, queridos, que Jonas narra algo extraordinário. Diz intérpretes que este é um grande avivamento, ou um dos maiores avivamentos da história, onde uma cidade inteira se converte ao Senhor, um povo se rende diante do Senhor, e um grande avivamento toma o coração da cidade de Nínive. Diz a palavra do nosso Deus, irmãos, que há agora um segundo chamado, o chamado de Deus pela segunda vez para Jonas. Diz o versículo 1 e o versículo 2: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, verso 2, vamos ler juntos comigo, irmãos? Está aí no telão? Vamos lá, leamos. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, a mensagem que eu te digo. Deus deu uma segunda chance para esse profeta, uma segunda oportunidade que muitas vezes Deus não deu na história da humanidade. Você sabe muito bem que Deus não fez isso com Moisés. A desobediência fez com que Moisés não entrasse naquela terra tão preciosa. Deus deu uma segunda chance para o profeta. Vai, homem, prega a cidade de Nínive, proclama contra ela. E diz a Bíblia que ele se dispôs, ele foi, ele se levantou, versículo 3. Jonas foi, e ele foi até Nínive, segundo o que, irmãos? A palavra, não segundo a sua intenção ou desejo, não segundo aquilo que o seu próprio coração já havia predisposto a fazer, mas ele vai com o objetivo de cumprir a palavra do Senhor apenas. Seu coração ainda estava cheio de amargura na alma, seu coração estava cheio de si mesmo, seu coração estava cheio de justiça própria, mas diz a palavra do Senhor que ele se levantou e ele foi, ele obedeceu. Jonas obedece e ele vai até a cidade de Nínive. Aqui nós vemos, queridos, um dos propósitos mais interessantes de Deus na história da igreja. E uma das coisas que Deus faz na história da igreja é disciplinar o seu povo, é disciplinar a sua igreja. O Senhor deseja que a igreja verdadeira seja uma igreja que pregue a palavra do Senhor com fidelidade. Deus deseja isso, Deus requer isso da igreja, que haja pregação fiel das Escrituras, que haja a operação ou desenvolvimento dos sacramentos nessa igreja, a ceia e o batismo.
E a terceira marca de uma igreja verdadeira é a disciplina. Porque o Senhor quer corrigir o seu povo. O Senhor deseja corrigir a sua igreja, porque nós precisamos andar segundo a vontade de Deus. A verdadeira marca dessa igreja, a terceira e última é essa: Deus quer corrigir a mim e a você. Às vezes nós achamos que a correção de Deus é dura demais, é mesmo. Mas a correção de Deus serve para moldar e mudar a nossa mente. A correção de Deus serve para que o seu povo ande em verdade, em santidade. A disciplina de Deus na vida da sua igreja serve para que este povo ande de fato naquilo que Deus requer, em obediência à sua lei, à sua palavra, às suas ordens. E Jonas estava longe disso. Mas ele se dispôs, diz a Bíblia. Ele se dispôs para obedecer ao Senhor. O seu coração ainda não havia sido levado à compaixão daquelas pessoas. Mas Jonas, ele se dispõe para obedecer a Deus. Meus amados irmãos, Deus nos disciplina e nos corrige exatamente para nos ensinar a voltar ao caminho da obediência. O texto de Nínive, esse texto aqui em Nínive, vai justamente nos mostrar a beleza de um Deus que salva, que corrige, que transforma a história da humanidade. Ele muda o nosso coração. Deus transforma o coração deste profeta. Ele deseja trabalhar no coração deste profeta. Ele deseja trabalhar no coração dos ninivitas. Deus deseja trabalhar no seu e no meu coração nesta noite, porque Ele tem poder para nos salvar. Ele tem poder para nos transformar. Ele tem poder para nos libertar. E louvado seja o nome do Senhor por isso, queridos. É tão interessante que a cidade de Nínive, ela é conhecida como uma das grandes fortalezas da antiguidade. Ela era cercada por enormes muralhas grossas. Essa cidade era uma cidade que havia uma arquitetura muito bela. Era cortada por um grande rio. Ela era considerada uma das cidades mais belas do mundo antigo. Mas havia no coração daquele povo a cegueira, a morte eterna, a perdição eterna. Às vezes, queridos, nós temos grandes palácios, mas não temos a salvação. Muitos têm grandes riquezas, mas não é um coração rendido ao Senhor. Muitos têm uma vida regalada, mas não há salvação eterna. Há muitas pessoas que passam por nós e têm tudo. Tem gente no seu trabalho que tem tudo. Tem gente que vive perto de você e tem uma vida muito boa, mas ainda não se rendeu plenamente a Jesus. Há outros que têm uma vida totalmente promíscua. Há outros que vivem uma vida de imoralidade, de corrupção, de promiscuidade. Mas é certo que Deus deseja transformar vidas. Ele deseja restaurar vidas. Ele deseja mudar a história da humanidade. Ele deseja mudar o coração daqueles que passam por nós. Porque Deus é Deus que liberta, transforma e restaura todas as coisas. E Ele fez isso na vida deste povo aqui. Sabe qual foi a pregação de Jonas? A mensagem de Jonas foi extremamente fria, simples e curta. Uma pregação sem graça e sem a graça, mas uma pregação, queridos, que foi capaz de mudar a história de todo aquele povo. Sabe o que Jonas disse? 3 dias para percorrer essa cidade, que era grande, era extensa, era vasta. Eram necessários 3 dias para percorrer a cidade inteira. Um dia não era suficiente para Jonas, foi. Mas diz a palavra do Senhor, queridos, no versículo 4, que começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e ele pregava e dizia: que mensagem poderosa é essa, hein? Preste atenção. A mensagem de Jonas era: ainda 40 dias, e o que, irmãos? Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Nínive será morta. Nínive será destruída. Deus disse: vai, Jonas, e prega. E a mensagem dele foi: 40 dias vocês vão morrer.
Deus vai dar oportunidade para vocês, 40 dias, para que vocês possam ainda viver a vida de vocês aí regaladamente. E um dia esse homem percorreu e correu aquela cidade, e Jonas foi gritando naquela cidade, e a sua mensagem era: vocês vão morrer, daqui 40 dias vocês vão morrer. Talvez o coração de Jonas era: eles vão morrer mesmo, porque eu sei que Deus vai colocar a sua justiça. Quantas vezes nós queremos a nossa justiça própria sobre os outros, irmãos? Quantas vezes a nossa justiça deseja ser imputada sobre o outro, aquele que nos fez mal, aquele que nos feriu, aquele que zombou de nós, aquele que nos rejeitou na infância, aquele que nos machucou na nossa história pessoal, familiar, lá no trabalho. Quantas vezes dentro da igreja, enquanto aqui vivemos, pessoas nos ferem, nos machucam, e nós queremos a justiça de Deus, que Deus desça do céu, e que Deus lance sobre a sua vida a justiça dEle, o peso da mão dEle. Talvez estamos agindo da mesma forma que Jonas, mas Deus é Deus de misericórdia e compaixão. Deus é cheio de amor, queridos. O Senhor não olha para as nossas intenções pecaminosas, cruéis, malignas. O Senhor olha para o outro com graça, misericórdia e compaixão, e louvado seja o nome do Senhor por isso, amém? Ele olhou para Nínive, sabe de que jeito? Um olhar do seu amor e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, queridos, que se Deus fizesse justiça conforme a minha própria justiça humana, talvez nem nós estaríamos aqui nesta noite. Porque o Senhor, queridos, é cheio de amor, Ele é cheio de misericórdia e compaixão. Jonas não era o pregador ideal naquele momento. Ele não gostava dos ninivitas. Jonas não desejava a conversão dos ninivitas. Ele era um estrangeiro, e a sua mensagem era uma mensagem de juízo e condenação. Mas ainda bem que o Senhor não olha para o pregador. Nós olhamos. Nós temos as nossas intenções, os nossos desejos. Nós temos aqueles que a gente gosta mais, sabe? E às vezes nós achamos que a mensagem do pregador é uma mensagem que vem para mudar a nossa história. Não é não, querido. O que muda a sua história e a minha história é a palavra de Deus, é a mensagem do Senhor. Não é o pregador, queridos. Não é o pregador que traz avivamento para a igreja. Não é o pregador que traz mudança na vida da igreja. Não é o pregador que muda a sua vida. É Deus que muda a nossa história. E Ele prega a sua própria palavra, porque a palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa vida. Jonas não era essencial aqui, mas Deus queria usá-lo. A palavra de Deus é essencial. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é transformadora, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus muda, a palavra de Deus consola. O texto que nós lemos nessa noite foi o primeiro texto que nós lemos nessa noite. A palavra do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O final do texto vai dizer que são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 vai nos ensinar que a palavra do Senhor é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra de Deus que transforma, querido. É a palavra de Deus que muda. É a palavra de Deus que liberta. E o que Jonas está aqui pregando é uma mensagem de condenação e juízo. Mas, queridos, Deus age na hora certa, no momento certo, para transformar, para libertar, para avivar, para trazer vida, para levantar o pecador, para trazer a ele a consciência dos seus pecados e fazê-lo andar no caminho que agrada ao Senhor.
Sabe o que acontece aqui agora, queridos? Algo que Jonas não queria: a conversão desse povo. Irmãos, diz a Bíblia, queridos, versículo 5: os ninivitas creram em Deus. Você pode repetir essa frase comigo? Os ninivitas creram. Que mensagem que é essa? Que mensagem que foi pregada é essa? Mas é a mensagem que Deus usou, é a mensagem exata que Deus usa. É do jeito dele, é na hora dele, é no mover dele, é na ação dele. E Deus usa todas as coisas, porque a vontade do Senhor é perfeita, queridos. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Se Deus quer transformar, Ele vai. Se Deus quer libertar, Ele liberta. E diz a Bíblia que os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas se arrependeram, e o arrependimento foi demonstrado para nós aqui no texto de uma forma muito interessante. Diz a Bíblia que eles declararam um jejum. Jejum significa dependência. Jejum significa: eu não dependo daquilo que eu tenho, eu não dependo disso para minha sobrevivência neste momento, mas eu vou depender do Senhor agora. E eles proclamaram um jejum, eles declararam um jejum, eles vestiram-se de panos de saco, ou seja, era a expressão da humilhação, era a expressão do arrependimento, era a expressão do quebrantamento. E diz a Bíblia que eles fizeram isso desde o maior até o menor. As crianças também fizeram, os adolescentes também fizeram, os jovens também jejuaram, os adultos também vestiram-se de panos de sacos e cinzas. Sabe para quê? Porque eles disseram: vamos, gente, vamos clamar, porque este Deus virá nos destruir. Vamos clamar, nós precisamos de socorro, nós precisamos de arrependimento. E eles clamaram, e diz a Bíblia que chegou essa notícia também até o alto escalão, até o rei. E quando essa notícia chegou lá no rei, ele levantou-se do seu trono, ele tirou as suas vestes reais, e ele cobriu-se de panos de saco, assentou-se em cinza e fez um decreto. O decreto do rei foi: por mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, ovelhas, provem de coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um no seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Meus amados irmãos, nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender do nosso mau caminho. Nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber quais são as áreas da nossa vida hoje que precisam de mudanças. Às vezes nós temos errado com o Senhor, temos andado longe de Deus, temos desviado do caminho do Senhor. Quantas vezes nós temos olhado para o pecado da nossa alma, estamos alimentando o pecado da nossa alma. A Bíblia nos ensina nessa noite, queridos, que há arrependimento para o coração daqueles que estão quebrantados diante do Senhor, daqueles que se humilham diante do Senhor. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, a favor de Deus sobre aqueles que se prostram e rendem diante do seu Salvador. Quantas vezes nós temos andado errantes pelo caminho, temos nos desviado do caminho do Senhor. Tantas vezes nós temos vivido longe da presença do nosso Deus. Quantas vezes o pecado tem sido maior no nosso coração, a vaidade, o ego. Quantas vezes o nosso eu tem sido mais evidenciado dentro da gente, como cantamos, como tocamos, como fazemos as coisas na igreja, ou como nós somos melhores do que os outros no trabalho, na sociedade. Quantas vezes eu me acho melhor diante daquele que está vivendo uma situação diferente da minha? Quantas vezes eu me acho melhor financeiramente, ou tenho uma família melhor? Meus amados irmãos, nós precisamos de arrependimento, de quebrantamento e de humilhação diante do Senhor, para reconhecer que a gente só vai entrar na presença do Senhor corações quebrantados, compungidos e contritos. Jonas vai na contramão dos pregadores da nossa geração. Jonas vai na contramão dos pregadores que falam sobre
você é a menina dos olhos de Deus. Você, querido, que veio aqui nessa noite, você precisa entender que o Senhor Jesus, Ele está fazendo de tudo para te salvar. Ele não faz, querido, Ele já fez. Ele não precisa da gente. Porque esse texto está nos ensinando que a gente precisa de arrependimento, de quebrantamento, de humilhação diante de Deus. A gente precisa de temor, queridos. A gente precisa de coração quebrantado diante do Senhor todos os dias. Deus não precisa da gente, nós precisamos dEle. Você está aqui nessa noite, saiba que o Senhor vai fazer de tudo para te resgatar. Meu querido, você só precisa correr para os braços dEle. Você e eu precisamos dEle. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos nos render aos braços do Senhor Jesus e dizer: Deus, eu sou um pecador miserável. Eu sou um pecador, Senhor. Eu sou falho. Eu preciso de Ti. Eu preciso me prostrar aos Teus pés, Senhor, me arrepender dos meus maus caminhos. E diz a Bíblia que este rei decretou algo, e ele disse no final algo muito interessante: e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O profeta Isaías, se você abrir a sua Bíblia, você verá esse texto de uma forma muito extraordinária. A palavra do Senhor nos diz, capítulo 6, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então dizia eu: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe o que é isso, irmãos? É quebrantamento, é humilhação, é gente que entende que precisa de Deus, é gente que entende que precisa do Senhor, é gente que se curva, que se prostra, que rende. Meu querido, não trate Deus de qualquer jeito. Meu querido, não trate a sua adoração de qualquer jeito. Meu querido irmão, não glorifique a Deus de qualquer jeito, porque Deus não é qualquer Deus. Ele é Senhor, Ele é dono, Ele é Criador, Ele é governador, Ele é soberano, Deus onisciente, onipresente, onipotente, Deus que reina, Deus que governa. Não glorifique de qualquer jeito. Não cante tudo que passe pelos seus ouvidos. Não deixe tudo entrar para o seu coração. Se renda, se prostre diante do Senhor em arrependimento todo dia. E diga: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Meu irmão, talvez você que está aqui nessa noite, você ainda não se curvou a Jesus, porque talvez você está achando que Ele precisa de você. Você nessa noite precisa se curvar diante de Deus, porque é você que precisa dEle. Você sabe, querido, que você não dá um passo se não for pela ação do Senhor na sua vida. Você sabe muito bem que você não governa nada na sua vida, nada, nem eu. Nós não temos poder de nada, nós não controlamos nada, nós não movemos nada. Tudo é Ele quem faz, é Ele quem move, é Ele quem governa todas as coisas. Você precisa dEle. Meu querido, se prostre, se renda diante do Senhor e diga: Deus, eu preciso do Senhor. Um povo pagão está aqui no texto, irmãos. E este povo pagão, cruel, mau, este povo que era um povo promíscuo, imoral, este povo se joga nas cinzas, esse povo se rende na humilhação. E eu tento imaginar esse povo contando os dias para morrer. Eu tento imaginar esse povo contando os dias para a morte. Se o médico virasse para você hoje e dissesse assim: olha, eu acho
que mais ou menos eu vou te dar aí uns 30 dias de vida. Já diz um livro muito interessante, esse livro nos diz, 1 mês para viver. O que você faria se você tivesse 1 mês para viver? Já imaginou se um médico dissesse para vocês, você tem 30 dias de vida, o que você vai fazer? Jonas virou para esse povo e disse, vocês não têm 30 não, vocês têm mais 10, vocês têm 40. O que vocês vão fazer? Talvez deve ter passado no teu coração, agora eu vou viver a vida doidado. Já tem até um filme assim, não tem? Eu vou viver a vida doidado, eu vou curtir a vida, eu vou fazer tudo o que eu quiser, vou gastar meu dinheiro. Esse povo fez isso? Não, gente. Na palavra de juízo, esse povo diz assim, Deus, olha pra gente, Deus tenha compaixão da gente, Deus tem misericórdia da gente, Deus olha para nós, Deus olha para nossa miséria, Deus olha para o nosso coração. E dia após dia esse povo clamando, e dia após dia esse povo jejuando, e dia após dia esse povo se rendendo, e eles buscando a face de Deus, das crianças aos mais velhos, e todo dia, e todo dia, e todo dia, eles se rendendo, eles clamando, e passando todos os dias, faltava mais um, e então chegou o último dia, e aquele povo está ali. Deus está com a gente, Deus nos ama, Deus nos libertou, Deus não lançou sobre nós a sua ira, Deus nos perdoou, irmãos. Gente, Deus nos perdoou. Eu quero dizer para você, querido, que se você já encontrou Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba que Ele te perdoou, querido. Saiba que Ele te amou na cruz do Calvário. Saiba nesta noite, querido, que não é por você, não é por mim. Esse texto deixa muito bem claro para nós isso. Não é por merecimento humano, mas é por graça, é amor, é misericórdia, é compaixão, é Jesus da nossa vida, porque você não pode pagar por isso. Eu e você não podemos investir, eu e você não podemos dar nada. Já diz o presbítero José nessa noite em oração, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Nada. Mas diz o salmista, tomarei o cálice da salvação, invocarei o seu nome. A gente tem que fazer isso todo dia, irmãos. Graça, graça, graça. E este povo recebeu a graça de Deus, o favor de Deus. Nosso Deus é rico em perdoar a gente. Salmo 103. Olha o que este texto diz. Salmo 103, versículo 8 em diante. Coloque aí no telão, meninos. O Senhor é misericordioso e compassivo, verso 8, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ah, se Deus, queridos, imputasse sobre nós consoante as nossas iniquidades, se Ele derramasse sobre nós a sua ira consoante os nossos pecados, nós não estaríamos mais aqui. O lugar que era para a gente era o inferno, o lugar que era para a gente era a morte, mas Ele nos deu vida, Ele nos deu salvação, porque a sua ira foi lançada sobre Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Jesus foi esmagado, para que pudéssemos ter salvação. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Salmo 130 diz assim: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. A minha alma o aguarda, a minha alma aguarda mais do que os guardas pelo romper da manhã. Meu querido, nosso Deus, Ele é mestre em nos perdoar. Ele corrige a gente, mas Ele corrige porque nos ama. Ele corrigiu Jonas, porque Deus o amava. Ele corrigiu o povo de Nínive, porque Deus amava aquele povo, amava aquela geração.
o avivamento não ficou durante muitos anos, porque diz a Bíblia, tempos depois, que esse povo voltou a fazer, gerações posteriores, esse povo voltou a fazer aquilo que era mal perante o Senhor. Mas, meu querido, o Senhor deu àquela geração a oportunidade de conhecer o amor de Deus. Vejam, queridos, que aqui há um povo gentil e pagão, conhecendo do amor de Deus. Você nessa noite precisa entender que a salvação pertence ao Senhor. A misericórdia pertence ao Senhor. A graça pertence ao Senhor. E se porventura você não entregou seu coração para Jesus, você está esperando o que nessa noite? Você está esperando viver outras experiências nessa vida? Você está esperando possuir coisas para receber algo de Deus? Você acha que a salvação é por mérito? Você acha que a salvação é pelo que você faz? É graça. Você precisa se render a Jesus hoje e dizer: Deus, eu preciso de Ti, Senhor. E a partir do momento que você fizer isso, se arrepender dos seus pecados, encontrar-se com o seu Salvador, Ele te dá uma nova oportunidade. A oportunidade, querido, de você viver sua vida para a glória dEle. De compreender que a sua vida faz sentido agora. A sua vida faz sentido com Cristo. Ele é o seu Salvador. Versículo 10 nos diz, para a gente encerrar, que viu Deus o que fizeram. Deus viu. Deus vê. Ele conhece a gente, Ele conhece os nossos pecados, mas o Senhor também vê o coração arrependido. Ele vê o coração contrito. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. A vontade do Senhor foi manifesta de forma extraordinária na vida daquele povo. Deus faz isso com a gente. Deus fez isso comigo. Deus fez isso com você. E se você que está aqui nessa noite ainda não se rendeu a Jesus, Ele pode fazer isso hoje no teu coração. Você só precisa se render a Jesus Cristo, porque a salvação pertence a Deus. Em segundo lugar, Deus alcança os pecadores. Deus alcança os pecadores. Em terceiro lugar, Deus produz arrependimento. E por fim, Deus aplica a sua misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Ah, Deus, talvez eu estou sendo um Jonas. Estou fugindo da Tua presença. Meu querido, diga para o Senhor hoje: Deus, eu quero andar em obediência ao Senhor. Eu quero andar na Tua palavra. Eu quero obedecer o Senhor e me render plenamente ao Senhor. A partir de agora, Senhor, a partir dessa noite, quero tomar uma decisão diante do Senhor, de obedecer o Senhor, custe o que custar. Se o Senhor me levar para o ventre do peixe, eu quero obedecer ao Senhor lá dentro. Se o Senhor me chamar para ir para Nínive e pregar aos meus inimigos, pregar àqueles que me rejeitaram, machucaram, me feriram, eu quero te obedecer, Senhor. Eu quero andar nos teus caminhos. Meu querido, se porventura você tem olhado para outras áreas da sua vida e tem colocado desculpas para não obedecer a Deus, nenhuma delas serão suficientes para Deus. Nenhuma. O Senhor vai em busca dos seus filhos. O Senhor, Ele ama seus filhos. Se você é filho do Pai, amado do Pai, saiba, querido, que nessa noite Ele te convida para que você retorne. Nessa noite Ele te convida para que você possa nessa noite declarar que você é dEle, que você vai servi-lo, que você vai honrá-lo, que você irá obedecê-lo, mesmo que seu coração não queira, mesmo que haja relutâncias dentro da sua alma,
mas obedeça a Deus. Volte para o caminho do Senhor. Papai, se você tem filho que não se rendeu a Jesus Cristo ainda, deixa eu te falar, a salvação pertence a quem? Ore por ele, ore por ele, ore pelos seus filhos, mas não se esqueça, a salvação pertence ao Senhor. Se você é esposa que está aqui nessa noite, ainda seu esposo não se rendeu a Jesus, a salvação pertence a quem? Ao Senhor. Ore por ele, mas não se esqueça que a salvação pertence ao Senhor. Se a tua esposa ainda não se rendeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, meu irmão, marido, ore pela sua esposa, mas não se esqueça, a salvação pertence ao Senhor. Você que está aqui nessa noite, a salvação pertence ao Senhor. Não viva religiosidade. Religião não te leva para o céu. Bater cartão na igreja todo domingo e achar que você está salvo, deixa eu te falar, você não está. Se você não se rendeu a Jesus Cristo, se você não se prostrou aos pés de Cristo, não viva religiosidade, querido. Diga hoje para Deus: Senhor, quebra isso, quebra essa religiosidade vazia da minha alma, me faça entender que o Senhor é o meu Redentor nesta noite, me faça entender que o Senhor é o meu Salvador nesta noite. Pastor nenhum vai te salvar, querido, igreja nenhuma vai te salvar, somente Ele é poderoso para transformar a sua vida. É por Ele, é para Ele todas as coisas. Evangelho de João capítulo 6. Eu sou o que, irmãos? O caminho, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero te dizer que Ele está voltando. Eu quero te dizer que Ele está voltando. Essa semana uns aí acharam que Ele voltou de madrugada, né? Você recebeu um apito aí essa semana, né? Meu coração foi a 1000. Eu falei, não, agora Ele voltou mesmo. Só que como eu sei que Ele vai vir como ladrão, então Ele não vai anunciar, né, no meu WhatsApp, no meu telefone. Ele vai surgir, Ele vai aparecer. Deixa eu te falar, querido, Jesus está voltando, tá? Jesus está voltando. Ah, pastor, não, só mais um tempinho. Não, eu estou indo na igreja. Ele está voltando, tá? Não, eu só quero casar. Deixa eu te falar, ó. Não, meu marido, piorou. Ele não vai te salvar, não. Ah, eu quero ter uma profissão. Meu irmão, deixa eu te falar, Ele está voltando. Jesus está voltando. Sabe para quê? Para buscar a sua igreja pronta, preparada, adornada para o seu Salvador. Igreja do Senhor, igreja de Cristo, paremos de perder tempo com coisas pequenas e desnecessárias que causam conflitos entre nós. Igreja do Senhor, paremos em nome de Jesus de criar situações e conflitos entre as pessoas, porque a nossa luta não é contra carne, e sim contra os principados e potestades. Para de dar munição para o diabo, para com isso, para de dar munição para o inferno. A gente quebra o diabo na palavra, a gente quebra pecado na palavra. Jonas foi lá e pregou mensagem de juízo e justiça, mas Deus usou aquilo ali para transformar aquele povo. Para, querido, pare de causar conflitos, seja bênção no reino de Deus. Fala, Senhor, eu estou aqui para ser teu servo. Para de ser Jonas, para de ser Jonas. Seja bênção, querido, seja
bênção, seja bênção, seja bênção. Seja bênção no teu casamento, seja bênção na vida dos seus filhos, seja bênção na tua igreja, seja bênção na sua sociedade interna, seja uma bênção no teu trabalho, seja uma bênção na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança. Se os seus vizinhos passarem pela tua casa, como eles descreverão sua família? Eles passarão e dirão: essa família é uma bênção. Amém? Ou eles dirão assim: meu Deus, é esse povo aí? É esse? Não, não pode ser esse povo. Essa gritaria, essa confusão aí, é isso? Não. Seja bênção, filho, seja bênção, seja servo. Se prostre nas mãos do seu Redentor e diga: Senhor, eu estou aqui para ser uma bênção lá em Nínive. Vamos ser uma bênção em Nínive, irmãos? Amém? Vamos ser uma bênção em Nínive? Mesmo que a gente não queira. Mas fala no seu coração: Senhor, eu quero nessa noite ser uma bênção em Nínive, em nome de Jesus. Me leve lá no povo pagão, Senhor, porque eu quero ser uma bênção na vida deles. Me leva lá no meu trabalho, Senhor, eu quero ser uma bênção lá no meu trabalho. Eu quero falar do teu amor lá nas redes sociais. Eu quero pregar Jesus lá nos meios de comunicação que eu uso do WhatsApp. Eu quero ser uma bênção. Me leva lá para Nínive, Senhor. Eu quero ser uma bênção lá. Que o Senhor Jesus te use poderosamente, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? E há uma canção, queridos, tão bonita.